O título da lição desta semana é A Mensagem da Cruz. Na época de Paulo, a execução de um condenado à morte na cruz era o método mais vergonhoso, doloroso e repulsivo de execução. Tal execução era praticada com os maiores inimigos de Roma, nunca ou raramente com um cidadão romano. Cícero, escritor e orador romano, havia dito aos romanos que mantivessem longe do pensamento a ideia da cruz como meio de punição. Embora tenha morrido quase meio século antes do nascimento de Jesus, sua afirmação ilustra o desprezo com que os romanos viam a cruz, algo tão repugnante que não deveriam sequer pensar nela. Nessa conjuntura, irmãos, com esse pensamento, com esse conceito que a execução pela crucificação tinha, como os cristãos deveriam encarar a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz? Veja o nosso verso para memorizar. 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus, por mais paradoxal que possa parecer. Ela propicia a reconciliação entre Deus e a humanidade. Veja Efésios 2,16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade entre o ser humano e Deus. Colossenses 1,20. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Portanto, os cristãos deviam ver a cruz como um meio de reconciliação entre Deus e a humanidade, mas ainda como símbolo da suprema humilhação do Deus Filho. Leia lá o texto de Filipenses 2, 5-8. Eu vou ler o verso 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, o Senhor Jesus Cristo se humilhou, tornando-se obediente à morte. E que morte? A pior morte que tinha na época. A pior execução que havia na época. A execução por crucifixão. Mas ainda, a cruz mostra que a nossa dívida foi paga. Colossenses 2,14, outra mensagem do apóstolo Paulo. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Através da cruz, o Senhor Jesus pagou a nossa dívida. O Senhor Jesus justificou os nossos pecados. O Senhor Jesus atribui, através da cruz, ele atribui a nós a salvação. Para nós, nos dias de hoje, ao contrário da vergonha apresentada nos tempos do Império Romano, a cruz representa o sacrifício salvador do Senhor Jesus e o símbolo maior do cristianismo. Mas para a maioria das pessoas que viviam no mundo greco-romano do primeiro século, a cruz significava morte cruel, castigo severo e absoluta vergonha. Contudo, ao contrário do pensamento popular daquela época, Paulo ensinava que o Evangelho de Jesus Cristo era o poder de Deus para aqueles que o aceitavam. Não era vergonha, era o poder do Senhor Jesus Cristo. Os temas da lição dessa semana. Primeiro, a mensagem da cruz. A cruz é a resposta surpreendente e abrangente de Deus para o problema do pecado. Ela é o fundamento da mensagem do Evangelho pregada por Paulo e pelos outros apóstolos, a um mundo que possuía uma cosmovisão radicalmente diferente. Mais ainda, o que vamos estudar nessa semana, a verdadeira sabedoria. A sabedoria era um elemento importante na filosofia grega e um tema central em distintas escolas filosóficas. O uso que Paulo faz do termo contrasta fortemente com o uso das filosofias gregas e conecta-se mais facilmente à compreensão da sabedoria. Mas qual sabedoria? A sabedoria presente no Antigo Testamento. Mais ainda, o que vamos ver, a cruz, loucura ou caminho de volta? A cruz se torna um tropeço ou loucura para aqueles que ouvem falar dela sem aceitar. Aquele que nela, sem aceitar, aquele que nela foi pendurado. Jesus morreu na cruz para oferecer ao mundo perdão,
graça transformadora e um caminho de volta ao Deus que investe tudo para salvar sua criação caída. Vamos estudar a mensagem da cruz. A primeira mensagem que Paulo dá aos cristãos de Coríntio. Uma mensagem para nós. O que significa a cruz para cada um de nós? O que significa a cruz para mim? O que significa a cruz para você? Como podemos nos apropriar corretamente do significado da cruz? Mas mais do que a cruz, aquele que foi pendurado na cruz, que morreu na cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um estudo que vamos ter nessa semana, quando vamos estudar sobre a mensagem da cruz, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e o que esse sacrifício significa para a humanidade caída em pecado, o que significa para cada um de nós pessoalmente. Nos abençoa, portanto, no estudo dessa lição. Que tenhamos prazer em buscar o real significado da cruz, da sabedoria do Senhor Deus, do poder do Senhor Deus em salvar cada um de nós. Nos abençoa assim, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, temos um novo estudo. Vamos iniciar o estudo da carta de 1 Coríntios, a mensagem do apóstolo Paulo à igreja, aos cristãos do primeiro século. E uma mensagem que certamente serve para nós. Como eu costumo dizer, irmãos, se o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta, se o Espírito Santo preservou essa carta e a colocou no cânon bíblico, é para o nosso ensino, é para cada um de nós. Ela serve também para nós hoje. Deus então nos abençoe no estudo desta semana.